Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Nós estamos na aula 75, apostila 6, Genética. E hoje nós vamos falar sobre herança sexual. Primeiramente, gostaria de dar muito boa noite para os meus alunos presenciais. Boa noite, pessoal. Todos empolgados aqui, contando as horas para a semana do saco cheio, né? Algumas horas aí que ainda faltam, tem muito estudo pela frente, tá bom? Boa noite aí, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Vamos agora falar um pouquinho sobre genética. Nós estamos no final, né, caminhando para os últimos conteúdos da nossa apostila 6. Na semana que vem nós vamos começar botânica, para os desesperos de alguns e a alegria de outros, tá? Então se você odeia botânica, é a sua chance de passar a gostar de botânica. Pelo menos se não gostar de botânica, trazê-la para o seu lado, né, como sua aliada na hora do vestibular, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui falando, primeiramente, antes de chegar na parte das heranças sexuais, né, da parte de herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, nós temos que falar sobre alguns sistemas de determinação sexual, porque não são todos os seres que são determinados por cromossomos X e Y, como é o caso dos mamíferos, tá? Aqui nós temos um exemplo, nós temos um sistema de determinação aqui chamado de X0, ou protenor, tá? Como é que é esse sistema de determinação sexual? Primeiramente, não há o cromossomo Y, não existe um cromossomo sexual Y aqui, apenas um cromossomo X. Nesse caso, as fêmeas são semelhantes à nossa espécie, elas são XX, assim como a nossa espécie, e os machos são apenas X, tá? Nesse caso, o que difere, né? No nosso caso, teria que ter um Y obrigatoriamente aqui. Nós já vimos que o indivíduo X0 na espécie humana é uma mulher com síndrome de Turner, tá? Nesse tipo de sistema de determinação sexual, não tem nenhuma interferência, é um macho normal, um macho fértil, tá? Aqui eu vou chamar que as fêmeas são homogaméticas, porque elas sendo XX, elas produzem apenas um tipo de gameta, ou seja, gametas com cromossomo X. Isso, gente, sem contar os outros cromossomos, tá? Os cromossomos autossômicos, somente falando dos sexuais. E os machos são heterogaméticos, porque eles vão sempre produzir gametas portando um X e gametas com ausência de cromossomo sexual, tudo bem? Então, o que vai definir normalmente o sexo é a presença de 2X, sendo fêmea, a presença de 1X apenas, sendo macho. Algumas espécies de insetos, existe um besouro, tá? Que tem esse gênero, que é esse coleóptero aqui, esse inseto, esse besouro, que é chamado de protenor, o gênero dele. Foi descoberto nesse bichinho e a partir daí o sistema se popularizou, tá? A maioria dos insetos tem esse tipo de determinação, o gafanhoto é assim também, ok? Um outro tipo de sistema de determinação sexual que nós vamos encontrar bastante nas aves é o ZW. O sistema ZW, ele parece um pouco com o XY, só que ele tem a inversão do sexo. O que quer dizer isso? Eu tenho o cromossomo sexual Z e o cromossomo sexual W. Só que no sistema XY, a fêmea é XX, ou seja, homogamética, e o macho é XY, ou seja, heterogamético. Aqui não, aqui inverte. No sistema ZW, o macho é o homogamético, o macho é o ZZ, enquanto a fêmea é a heterogamética, é a ZW. Quando eu digo que lá no sistema XY é o macho que define o sexo da prole, porque é ele quem manda o cromossomo decisivo, né? Já que a fêmea só manda o X, o macho mandando o X tem uma fêmea. O macho mandando o Y tem um macho. Aqui não. Quem determina o sexo da prole sempre vai ser a fêmea. Como o macho só manda o Z, é a fêmea que vai definir nesse caso. Porque se ela mandar um ovócito, né, um gameta Z, vai ser um macho, se ela mandar um gameta W, vai ser uma fêmea, tá? Então inverte aqui nesse sistema, os machos são homogaméticos e as fêmeas são heterogaméticas. Eu tenho grande parte das aves, em peixes, borboletas e mariposas, esse tipo de sistema de determinação sexual, tá bom? Aqui nós temos aves, borboletas, peixes, exemplos, tá, de seres com determinação sexual do tipo ZW. Existe um terceiro sistema chamado de Z0, né? Isso é quase um trava-língua, Z0, tá? Ele é parecido com o ZW, na verdade ele é considerado uma variante do ZW. Qual que é a diferença? É que não existe o W, tá?
é ZZ para macho, assim como era o anterior, e Z0 para fêmea, diferente que não existe o W, tá? Nesse caso, a fêmea continua sendo heterogamética, o macho continua sendo homogamético. E nós temos aqui um exemplo em galinhas domésticas, não sei porquê, né? Especificamente galinhas domésticas, porque a gente acabou de ver que ZW é característico de aves, né? E galinhas são aves. Talvez por elas serem domesticadas, né, pode ter havido aí alguma seleção genética que a gente desconhece um pouco, tá? E répteis. Eu queria fazer um comentário aqui, apesar da gente ter visto isso, ZW aves e Z0, né, a questão das galinhas domésticas, algum tempo atrás na UFGD caiu uma questão que misturava galinha com ZW, tá? Então ele dizia assim: existia uma galinha que era ZW, certo? E tinha uma outra galinha, que era ZW também. Só que o que o cara fez? Ele pegou de uma forma que eu não sei explicar como, mas é como se ele tivesse tirado o ovário da galinha, tirou o ovário dela, e um outro ovário que ela teria de forma vestigial, sem a presença do ovário principal, teria se formado testículos. Tá? Então, de certa forma, ele tinha uma galinha fêmea, né? Uma galinha fêmea é ótimo, né? Uma galinha, tá bom? ZW, que era o tradicional, esquece esse Z0 aqui, eu tô dando o exemplo da UFGD. E aí ele pegou uma galinha, ele tirou o ovário e essa galinha virou galo, certo? Pode acontecer isso? Pode. Em alguns animais isso é possível. Você tem às vezes uma população só de fêmeas, isso acontece muito em anfíbios, uma população só de fêmeas, eu preciso de algum macho para reproduzir, a fêmea às vezes pode ter característica de macho, principalmente quando você não tem órgão reprodutor, né? Porque seria muito difícil uma fêmea com vagina desenvolver um pênis e virar um macho, mas uma espécie que eu não tenho órgão reprodutor, só tenho cloaca, que eu só mudo ali testículo e ovário, é possível às vezes um testículo virar ovário, um ovário virar testículo. Até porque, se a gente lembrar, os dois órgãos vieram do mesmo lugar. Eles têm a origem homóloga, eles vieram de uma glândula lá sexual que originou testículos e ovários, tá? Então nessas aves normalmente, ao invés de você ter dois ovários, você tem um só, funcional, e um outro vestigial. Então se um ovário for removido, às vezes aquele ovário que ficar pode virar um testículo. E aí ele virou um galo. Isso estava explicado no enunciado, tá? E ele virou um galo, só que aí qual que era o problema? O galo, na teoria, ele é o quê? ZZ, porque ele seria macho. Só que ele era geneticamente uma fêmea. E eu tirei o ovário dela, ela virou um galo. Só que então ele passa a ser um galo assim, ó. Um galo ZW. Isso é uma coisa forçada, não foi natural, não nasceu ZW, nasceu uma galinha ZW que eu transformei num galo ZW, não é normal. Aí ele só perguntava como que ficaria a prole, quantas galinhas ou quantos galos nasceriam dessa prole aqui. Aí basta a gente pensar nisso aqui, ó, ZZ, ZW, ZW e WW. Se eu não me engano, ele disse que tinham 12 filhotes. Nasceram 12 filhotes. Quantos eram machos, quantos eram fêmeas, tá? Aqui eu tenho, gente, ZZ é o quê? Macho. ZW. WW. Aborto. Tá? É a mesma coisa que formasse um YY na espécie humana. Não existe YY. Não existe WW aqui, tá? Então aqui eu colocaria como 1/3, aqui como 2/3 e o resultado seria esse, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse lá 12 filhotes, nós teríamos cerca de 4 machos e 8 fêmeas. E 8 fêmeas, tá? Você não computaria, tem 3 machos, 6 fêmeas e 3 abortos. Não, porque isso aí não conta. Tá? Nasceram 12 filhotes, você não pode contar um aborto como nasceu, tá? Então nasceram, seria essa proporção, 4 machos, 8 fêmeas e só, porque seria 1/3 e 2/3, tá? Só um comentário, porque essa questão foi muito falada na época que ela ocorreu e justamente devido a esse sistema aqui. Aí, por que eu fiz esse comentário? Porque muitas vezes eu acabei de colocar aqui, ó, galinhas domésticas é ZZ e Z0. Aí chega lá na questão, o cara fala que a galinha doméstica é ZW. Você vai discutir com a questão? Não vai.
Ah, mas eu li que é Z0. Cara, faz a questão do jeito que ela está pedindo. Se ela está falando que galinha é ZW, faz daquele jeito, tá bom? Então não discuta naquele momento. Se for o caso de entrar com recurso posteriormente, tudo bem. Mas saiba que a chance de você entrar com recurso e perder é muito maior do que ganhar. Então não fica contando com recurso na hora da prova. O cara já faz a prova pensando em recurso. Ah, meu Deus, eu vou entrar com recurso nessa, né? Então não pense. Se você ganhar alguma questão de recurso, é lucro, tá bom? Então galinhas e répteis são exemplos de Z0, tá? E tem também um sistema chamado haploide e diploide. Esse sistema haploide e diploide ocorre muito em abelhas e formigas. Não existe um cromossomo sexual específico aqui, tá? Aqui o que define o sexo é a haploidia do zigoto. Então você tem aqui, os indivíduos haploides são machos e os diploides são fêmeas, sempre assim, tá? Isso até pode ser incluso lá naquelas anomalias cromossômicas como um tipo de euploidia, que é quando você altera todo o genoma, tá? Não é uma aberração, isso é uma coisa natural, uma coisa normal. Os machos se originam de partenogênese. O que é partenogênese? Gênese é criação, surgimento. Parteno quer dizer virgem, tá? Então, o nascimento, um surgimento de algo que não foi fecundado. É o nascimento a partir de um óvulo não fecundado. Ok? Então, olha só, como é que vai ficar aqui? A gente sabe que nas abelhas nós temos uma reprodutora, que é chamada de rainha. Essa rainha, ela é 2N, tá? Assim como todas as fêmeas da colmeia são 2Ns, certo? A diferença é que a rainha é fértil e as outras operárias são estéreis. A rainha vai produzir, tá? Um óvulo haploide, então ela vai sofrer meiose. E ela vai produzir outra linhagem de óvulo haploide de novo, sempre haploide, tá? A partir daí eu vou ter um zangão, que é o macho. Todo macho é haploide. Esse macho vai produzir espermatozoide haploide, porque não existe meio N. Não existe meiose com células haploides. Então aqui eu vou ter o que, gente? Uma mitose. Aqui vai existir uma mitose para o zangão formar o seu espermatozoide. Aí o que vai acontecer? De forma natural, o espermatozoide vai encontrar o óvulo, vai haver uma fusão, uma fecundação, formando um zigoto 2N, e esse zigoto 2N vai formar uma fêmea. Isso é certo. Se essa fêmea for alimentada com pólen, ela vai virar uma operária, que é uma fêmea estéril. Se essa fêmea for alimentada com geleia real, o que é uma geleia real? É quase um mel, é uma substância muito mais calórica e nutritiva. Ela vira uma rainha. 2N também, a diferença é que a rainha é fértil, tá? É claro, enquanto houver uma rainha no comando, não tem necessidade de fazer outra. A rainha está presente, todos os zigotos que são formados, né, que depois vai virar uma larva, vai virar uma pupa, vai virar uma abelha adulta, porque ela passa por uma metamorfose completa, ele é um inseto holometábolo, tá? Vai ser alimentado por pólen, vai virar uma operária. Aí, claro, tem operária, tem soldado, cada uma tem sua divisão porque se trata de uma colônia ali dentro, né? Na verdade, uma sociedade, a gente chama de colônia, mas é uma sociedade que tem divisão de trabalho, claro. Mas se essa rainha morrer, vamos dizer assim, alguém tem que substituir a rainha. Então, uma daquelas fêmeas, ainda que estão na fase larval, vão ser escolhidas, não sei como elas são escolhidas, né? Você vai ser a sucessora da rainha, né? E aí ela é alimentada com geleia real e produz uma rainha nova. Mas eles evitam ao máximo isso. Tanto que para você fazer a troca de colmeia, muitas vezes, se a colmeia está apertada e o apicultor, que é o cara que cultiva abelhas, ele quer transferir a colmeia para uma caixa maior, e o que ele faz? Ele abre a colmeia com aquela roupa de astronauta, né, de apicultor, ele dá uma borrifada dentro da colmeia,
Por que ele faz aquele borrifador? Aquilo lá geralmente são folhas que você bota fogo ali e começa a soltar aquela fumaça. Aquele borrifador fala muitas vezes para a abelha que a floresta está pegando fogo. E se a gente acha que elas ficam meio bêbadas, assim, meio zonzas, né? Ah, tô doidona, não. Tem um cara ali, não vou picar ele. Elas acham que a floresta está pegando fogo. Então a preocupação delas é proteger as larvinhas, proteger a colmeia. Então elas não estão preocupadas em picar ninguém. Elas estão preocupadas em proteger a prole ali. Por isso que você coloca aquele borrifador, né? Esqueci o nome daquilo, que solta fumacinha. Aí o cara identifica a rainha, porque geralmente ela é grandona, maior que as outras, tira a rainha, ele sequestra a rainha e coloca na caixa ao lado e tampa. Aí vai ficar aquele furdunço, cadê a rainha, cadê a rainha, cadê a rainha? Aí eles vão sentir o cheiro da rainha, né? Vai soltar um feromônio. Olha, tá ali naquela caixa, vou mudar todo mundo pra lá. Fup, e eles mudam a colmeia toda pra lá. Tá? É claro, você pegar a rainha, botar no carro, levar pra Aquidauana, né? Eles não vão atrás. A rainha tá aqui, vamos lá, não vai. Fala, perdeu a rainha? Já era, vamos fazer outra. Aí eles começam a produção de outra rainha, tá? Aí o que acontece aqui? O óvulo, alguns óvulos não serão fecundados. Então o que vai acontecer? Por partenogênese, ele vai se transformar em um zangão. 2N. Tá? Mas para que a rainha precisa, gente, do macho? Somente para reprodução, só isso. Ela não precisa do macho para proteger a colmeia. O macho vai proteger. Não, quem protege são as operárias. São as abelhas soldado que ficam ali ferroando, geralmente são fêmeas. O macho é um fornecedor de espermatozoide, é isso que ele serve. Tá? E a rainha não tem um rei. Só tem rainha. Ela pode ter um monte de macho fornecedor de espermatozoide para ela, tá? Ela não precisa ter um caso assim, né? Uma coisa que envolva sentimento, tá? Ela pode copular com o macho e guardar o espermatozoide dele. Ó, meu filho, tá bom, seu espermatozoide tá guardadinho aqui, pode vazar. E ele é expulso da colmeia geralmente. Depois que ele cede o espermatozoide, ele é chutado fora. Vai procurar aí, né? Algum lugar para você viver. Aquele macho sozinho, coitadinho, né? Expulso da colmeia. E depois ela vai utilizando esses espermatozoides para fazer a fecundação e a distribuição nova da colmeia. Legal isso aqui, né, Bruno Roque? Espero que isso aqui não vire uma coisa da sociedade humana, né? Senão nós homens estamos lascados, né? As mulheres não precisam mais de homem para nada. Já vi até umas reportagens que um cientista indiano conseguiu fazer espermatozoide a partir da pele de uma mulher. Né? Então pegou uma célula da pele e fez um espermatozoide, ou seja, para que serve o ser humano, o homem? Para nada. Se a mulher consegue fazer espermatozoide da pele, não serve para nada, né? Então é uma coisa preocupante, Bruno Roque, a gente tem que se especializar em alguma coisa que elas não façam, né? Que tudo que elas tudo elas fazem, né, velho? Pra gente tá complicado cada vez mais. Então aqui o filme Formiguinhas, para quem não assistiu, e o filme B-Movie, né? São exemplos aí, bons filmes aí para você assistir na Semana do Saco Cheio, tá bom? Com exceção da quinta-feira que nós teremos aula, né? Ó, aqui, gente, uma coisa interessante também, existem animais que têm o sexo determinado pela temperatura, tá? Geralmente isso acontece em répteis, então a gente tem aqui, ó, 2 espécies de tartaruga e um crocodilo, né? Então aqui nós temos a proporção de machos, tá? Com relação à temperatura de incubação. Então basicamente, no caso dessa espécie, a proporção de machos é maior, tá? Cerca de 75% da prole vai ser macho se a temperatura de incubação estiver por volta de 26 graus. Já essa tartaruga é mais extrema, ó. Se tiver entre 27 e 29 graus no ninho, 100% serão machos. Agora, se estiver acima, vai diminuindo essa porcentagem até chegar em cerca de 31 graus, onde 100% serão fêmeas, tá? Aqui esse crocodilo começa lá, a partir de 30 graus, 100% fêmeas, né? Tá dando 0% macho, quer dizer que é 100% fêmeas. E a partir de 33, 34 graus, passa a ser 100% macho. O que vai acontecendo, né? É claro que essa temperatura, muitas vezes, ela vai variar. Se ela ficar constante durante todo o período de incubação, que pode ser algumas semanas, alguns meses, né? Porque geralmente a temperatura varia menos embaixo da terra, onde eles são enterrados. Pode ser que você tenha uma prole 100% de macho, 100% de fêmea. Ou pode ser que ao longo do período que vá variando a temperatura, ó, questãozinha de 1 grau às vezes, né? 1 grau para cima, 1 grau para baixo, a gente sabe que dependendo do dia isso pode acontecer.
você pode ter uma porcentagem um pouco maior, um pouco menor. Aqui não tem nada a ver com cromossomo sexual, tá? Provavelmente vai ser ativação de alguma enzima que vai ali ativar algum gene que vai determinar o sexo nesse caso, tá bom? E o sistema XY, que é o sistema mais falado porque nós estamos incluídos nele, tá? As fêmeas são do XX, 2x para determinar o sexo, e o macho XY. O macho é o cara que determina o sexo porque ele manda o espermatozoide decisivo, né? E a fêmea é chamada de homogamético e o macho é o heterogamético, tá? Presente nas drosófilas, que são aquelas moscas muito estudadas na genética, que nós vimos isso na aula de linkage, aula passada, drosófila melanogaster, que era a mosca da onde? Mosca da fruta, lembra? Mosca da fruta que você ia pegar a banana e sair uma mosquinha voando, tá? Peixes, mamíferos, entre eles nós, seres humanos, e algumas plantas também têm esse sistema de determinação sexual chamado de XY, tudo bem? E aqui é um cariótipo, né, de um indivíduo masculino, sendo que aqui eu vejo um X maior e o Y menor. O Y tem apenas cerca de 1/3 do tamanho do X, tá? Então ele é bem menorzinho. E por incrível que pareça, eu achava que isso não era necessário ser comentado, mas né, depois eu pensando melhor, é um erro quando a gente faz essa analogia, esse pensamento. Porque a gente escreve X e Y. Aí quando a gente vai desenhar um cromossomo, a gente desenha um cromossomo assim, que parece um X. E a gente muitas vezes não pensa que o Y também tem cara de X, tá? Então ele não tem cara de Y, ele tem cara de X. Então ele tem duas cromátides também, ele sofre a separação das cromátides irmãs na anáfase, tudo como os outros cromossomos. A diferença é que ele é menorzinho, tá? E a presença dele é fundamental porque existe um gene especial chamado SRY, tá? Esse aqui existe o gene SRY, que é o de determinação sexual. Esse gene é responsável pela produção dos testículos. E os testículos produzem testosterona. E a testosterona vai definir a diferenciação da genitália externa, o que vai definir o sexo do bebê, tá? Pode existir, até já comentei isso com vocês, um indivíduo que tenha um Y, mas vire uma mulher. Por quê? Porque pode ser que este Y não tenha o gene SRY, aí não funciona, não adianta nada. Você ter o Y, só que o gene que determina os testículos não está presente ou está com defeito, e nesse caso eu posso ter uma mulher com o Y presente, só que são casos raríssimos que muitas vezes não entram na explicação, tá? Aqui eu tenho uma mulher XY, representando aqui por um cromossomo vermelho e um outro azul, tá? Aí eu tenho a meiose separando os pares, formando espermatozoide X, espermatozoide Y. Aqui é um homem, desculpa, falei mulher, né? Isso aqui é um homem. Aqui é uma mulher com X e X, ok? A meiose dela, 100% dos óvulos sendo X. Como a mulher só vai mandar o X e o homem vai mandar o Y ou o X, ele é o responsável pela determinação sexual nesses tipos de seres, entre eles os seres humanos. Aí nós temos aqui, gente, isso é interessante dar uma olhada com cuidado, tá? Nós temos o X e o Y pareados, ok? Essa região azul é a região chamada de homóloga. É uma região homóloga entre X e Y. Ou seja, se existir um gene azinho aqui, tem que ter o seu correspondente na região azul do X. É a região homóloga entre X e Y. Tudo que tiver na parte azul do X, tem na parte azul do Y. Esses genes se comportam como cromossomos autossômicos, tá? Eles se comportam como cromossomos autossômicos. O que quer dizer isso? Qualquer gene que estiver na parte azul de X e Y, lembrando que esse azul é uma cor fantasia, tá? Ele vai ter a mesma frequência entre homens e mulheres. Assim como acontece com o albinismo, assim como acontece com a escrita destro ou canhoto, assim como acontece
com a miopia, visão normal, miopia. A incidência em homens e mulheres é a mesma, porque tratam-se de genes localizados em cromossomos autossômicos. Qualquer gene localizado nessa parte azul do X e do Y se comporta como genes autossômicos, apesar de estar em cromossomos sexuais. Agora, qualquer gene localizado nessa parte verde do X é a parte não homóloga em relação ao Y. É exclusivo do X. Então aqui eu vou chamar de herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo eu vou incluir, por exemplo, o daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular. Tá? Essas são as três principais, tá? Se existir um gene na parte laranja, que é a região exclusiva do Y, ou região de Y que não é homóloga ao X, eu vou ter uma herança restrita ao sexo ou holândrica. É aquela que é exclusivo do homem, ok? Esse é um exemplo aqui do gene SRY, que é a determinação de testículo, tá? Até algum tempo atrás, se você pesquisar, né, talvez você até encontre alguns livros mais antigos, existia uma característica chamada hipertricose auricular. A hipertricose auricular é uma característica que sai crescimento excessivo de pelos dentro da orelha e do nariz, né? Do nariz nasal, né? Mas a auricular também sai tufos de pelo do interior da orelha. Isso é muito comum em homens, tá? Acreditavam-se que era um gene exclusivo de homens, portanto, uma herança holândrica ou restrita ao sexo, mas depois ficou provada que é uma herança chamada de limitada ao sexo, ou seja, ela existe, é autossômica, ela está presente nos dois sexos, mas ela é desencadeada pelo excesso de hormônio masculino, tá? Ela não é holândrica como se pensava, tá bom? Então essas são as partes principais, comparando o X e o Y, eu tenho a região azul que é a homóloga de X e Y, então o que tiver lá se comporta como autossômico. Eu tenho a região verde, que é exclusiva de X, e estão esses genes ligados ao sexo. E eu tenho a região laranja, que é exclusiva de Y, estão esses genes ligados ao Y, tá? Aqui o exemplo que eu dei é o SRY. Às vezes, lá no exercício, ele pode inventar uma outra característica, uma doença, você não precisa saber disso, tá? Você não precisa decorar quais são as doenças. Essa aqui a gente fala mais porque ela é muito comum, tá bom? Mas existe uma doença diferente, uma doença específica para a região homóloga, não homóloga do Y? Sim, existem algumas, que geralmente os exercícios trazem, tá? Mas aqui a gente não fala tanto sobre elas, beleza? Aí nós vamos falar então dos tipos de herança. Duas delas eu já adiantei, que é a herança ligada e a herança restrita, tá? E tem mais outras duas. Então, herança ligada ao sexo, ó, os genes estão ligados no cromossomo X ou no cromossomo Z, se for aquela herança ZZ ou ZW, tá? O daltonismo, hemofilia e a distrofia muscular. É aquela região azul, aquela região exclusiva do X, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Exclusiva do X. Se é exclusiva do X, gente, não quer dizer que é exclusiva da mulher, porque o homem também tem o X, tá? Pelo contrário aqui, um dos sexos vai predominar essa herança ligada ao sexo. Eu vou falar mais adiante, mas já adianto. Se a herança for dominante, ela é mais comum nas mulheres, e se ela for recessiva, ela é mais comum nos homens. Essas três aqui que eu citei são tipos de heranças recessivas. Daltonismo, hemofilia e distrofia, tá? São heranças recessivas ligadas ao sexo e por isso elas são mais comuns em mulheres. Existe uma anomalia, agora eu esqueci o nome, eu vou lembrar, tá? É alguma coisa falada com hiperidrose, alguma coisa do tipo com glândulas excessivas
tá, de suor, glândulas sudoríparas distribuídas de uma maneira assim heterogênea pelo corpo, tá? Isso é mais comum nas mulheres porque é uma característica dominante. Depois eu falo sobre isso. Herança holândrica ou restrita ao sexo, então ela é exclusiva do Y. Aqui sim é só homem. Aqui só existe nos homens, então o gene SRY é o principal, ou holândrico. Agora aqui, ó, herança limitada ao sexo. Limitada. Os genes são autossômicos, tá, gente? Então se eu procurar os genes da herança limitada, eles vão estar distribuídos entre lá o cromossomo número 1 e o cromossomo 22. Lembra que a gente tem 22 pares mais um par sexual, totalizando 23 pares de cromossomos, tá? Então eles estarão entre o par 1 e o par 22, como cromossomos autossômicos. Só que eles se expressam diferentemente no sexo, justamente por influência dos hormônios sexuais. Por exemplo, barba. Por que só homem tem barba? Porque o homem tem maior teor de testosterona. E quem define essa expressão é o hormônio masculino. Se uma mulher começar a tomar testosterona, ela vai produzir barba. Ok? Então a mulher tem esse gene, ele é autossômico, ele está na mulher, ele está no homem, mas ele se manifesta no homem porque o homem tem hormônios masculinos, certo? Mesma coisa aqui, a hipertricose auricular, aquela que eu acabei de falar da orelha, dos tufos de pelo na orelha, tem no homem e tem na mulher, mas se manifesta mais no homem pela questão hormonal. Por exemplo, leite. Por que a mulher produz leite? Por uma série de fatores, entre eles genéticos e hormonais. Se a mulher tem a capacidade de produzir leite, o homem também tem. Só que o homem não desenvolveu o seu aparelho mamário para isso, tá? Para que o homem pudesse produzir leite, ele teria que desenvolver as mamas por ação de estrógenos, progesterona, que são as características secundárias que as mulheres desenvolvem no início da adolescência, e engravidar, né, vamos dizer assim, para gerar progesterona, gerar depois prolactina e aí sim produzir leite. Mas o homem também tem esse gene para a produção do leite. É que ele não se manifesta porque ele é uma característica limitada ao sexo. Beleza? Os hormônios, gente, podem transformar o corpo de homens e mulheres. Basta no tempo certo, na quantidade correta, e você consegue fazer uma manipulação dessa. Existem aquelas pessoas transgênero, né? Que podem fazer a mudança corporal, basicamente, usando hormônios na quantidade certa, no momento certo, indicado pelo médico, tá bom? E nós temos ainda a herança influenciada. Então veja, ó, são 4. Vai contando o dedinho aí. Eu tenho a ligada, que é ligada ao X, daltonismo, hemofilia, distrofia. Eu tenho a restrita ou holândrica, que é ligada ao Y, o gene SRY. Eu tenho a limitada, que é o exemplo da barba, o exemplo do leite, que tem nos dois sexos, mas se manifesta só em um. E eu tenho a influenciada. O que é influenciada? Os dois têm, os dois podem se expressar, porém, eles vão se comportar de maneira diferente em homens e mulheres. Exemplo, a calvície, tanto homem quanto mulher pode ter calvície, ok? A diferença é que no homem a calvície é dominante e na mulher a calvície é recessiva. O que é ser dominante? O que é ser recessivo? Então vamos lá. Se eu pensar dessa forma, cesão determina a calvície. Ok? Czinho determina não calvo. Tá? Se for um homem, cesão, ele é calvo. Czinho, ele é calvo. E Czinho, ele não é calvo. Então, eu poderia dizer que a calvície é dominante? Por quê? E porque, principalmente, quando é que eu sei que uma característica é dominante? Porque o heterozigoto a manifesta. Tá bom? Quando eu disser que o heterozigoto manifesta aquela característica, então ela é dominante. Beleza? Agora, na mulher, ficaria assim. Cezão, calvo. Czinho, não calvo. A diferença está aqui. Se eu pegar o heterozigoto e falar que uma mulher heterozigótica é calva, eu vou dizer que a calvície é dominante. Então, na mulher, o heterozigoto é o quê? Não calvo.
Ou seja, a calvície está presente em homens e mulheres, é determinada pelo gene cesão. Só que no homem, ele é influenciado pelo sexo. No homem, se comporta como dominante, ou seja, eu sei que cesão é calvo, eu sei que cesinha não calvo. Se comportar como dominante é dizer que o heterozigoto é calvo. Já a mulher, se comportar como recessivo, indica que o heterozigoto é não calvo. Tá? Que somente o cesão em dose dupla vai ter calvície. O que as pessoas erram aqui é o seguinte: fala que a característica se comporta como recessivo. Ele bota cesão calvo para o homem e cesinho calvo para a mulher. Aí erra. Ah, mas falou que é recessivo? Lembra que recessivo não quer dizer que é o cesinho, quer dizer que ele só se manifesta em dose dupla. Como é que é a calvície na mulher? Só se manifesta em dose dupla. Então a calvície ela é recessiva na mulher, mesmo sendo representado pelo cesão. Uma outra característica em bovinos que a gente encontra é o chifre. O chifre no boi ele é dominante, o chifre na vaca ele é recessivo. Tá? Então pode existir chifre no touro e na vaca? Pode. Só que na vaca ele tem característica recessiva. Precisa de 2 genes iguais para que manifeste o chifre. No touro, no boi, né, basta uma cópia só do alelo. Tá bom? E a herança ligada ao sexo, ó, vamos falar um pouquinho especificamente, eu vou aprofundar na herança ligada ao sexo, tá bom? Quando localiza-se na parte não homóloga do cromossomo X em relação ao Y, tá? Se o caráter for determinado por um gene recessivo, já comentei isso, ele será mais comum em quem? Nos homens, tá? Se o caráter for recessivo, ele vai ser mais comum nos homens. Se o caráter for dominante, ele será mais comum nas mulheres. Não se esqueça disso, tá? Ó, exemplo de uma herança ligada ao sexo dominante, mais comum nas mulheres: raquitismo familiar hipofosfatêmico. É uma doença que faz com que a mulher tenha dificuldade de absorver fósforo, tá? De produzir fosfato e de acrescentar isso aí nos ossos. Então ela tem uma tendência a enfraquecimento disso aí com o passar do tempo. Não tem nada a ver com osteoporose, tá? Que é natural. Quando a mulher entra na menopausa e abaixa o nível de hormônios sexuais, certo? Progesterona, estrógeno, é natural que ela também tenha perda óssea. Então geralmente os casos de osteoporose atingem muito mais mulheres do que homem, tá? Mas isso não é um caso de osteoporose, é uma outra característica genética ligada ao sexo dominante, tá? Eu vou encontrar muito mais em mulheres do que em homens, beleza? E um outro fator aqui é a hemofilia. A hemofilia, que vocês vão ouvir falar bastante dela. Vocês estão com frio? Não? Eu tô. Pois é, tá bem em mim aqui. Vou botar um... Cadê o swing? É a brisa. Brisa. Aí. Tá frio aí, ô Júlia Gil? Não, tá bom. Tá bom, Keila? Tá bom aí? Tá frio, Keila? Não tá bom. Então, ó, hemofilia que é uma das mais comentadas, tá, gente? Hemofilia pode ser do tipo A ou do tipo B. Claro que o gene vai definir isso. Dentro da famosa cascata de coagulação, né, nós já até comentamos sobre isso, você tinha lá as plaquetas, aí as plaquetas liberavam tromboplastina, a tromboplastina fazia a conversão da protrombina em trombina, ok? A trombina fazia a conversão de fibrinogênio em fibrina, e essa fibrina fazia o coágulo, tá? Além disso, nós tínhamos a vitamina K, nós tínhamos o cálcio, certo? E nós tínhamos ainda fatores de coagulação, que eu não coloquei aqui. Então veja, a hemofilia A gera uma deficiência no fator 5, 6, 7, 8. 8 de coagulação, tá? A hemofilia B gera uma deficiência no fator 9 de coagulação. São 12 fatores de coagulação. Todos têm que funcionar. Se um deles falhar, dá hemorragia. Então quando a gente falar, fulano teve hemorragia, por quê?
É por falta de plaqueta? É por falta de vitamina K? É por falta de cálcio? É por falta de um dos 12 fatores de coagulação? Né? É por falta de função hepática que produz fibrinogênio, que é uma proteína, ou protrombina? Tem um monte de coisa para descobrir qual que é a causa da hemorragia, tá? Então a hemofilia pode ser uma delas. A hemofilia genética se manifesta mais em homens do que em mulheres. Geralmente se descobre que a criança é hemofílica quando ela começa a engatinhar. Quando ela começa a engatinhar, vai ficando tudo roxo. Só a fricção lá do joelho, das mãos no chão, já vai causando microhemorragias que não são contidas, tá? E vai ficando todo roxinho, é um dos sintomas, certo? Qualquer ferimento a mais demora para cicatrizar. Não é que o hemofílico vai ralar o joelho na infância e vai sangrar até morrer, né? Mas ele vai ter uma dificuldade maior. Esse tempo seco, que muitas vezes faz o nariz sangrar, por um hemofílico, esse sangramento demora muito mais para parar do que para uma pessoa que não tem hemofilia. Aí pergunto, professor, mas por que não existe mulher com hemofilia? É verdade que quando ela menstrua ela morre, né? Então tem gente que tem esse mito, fala, a mulher com hemofilia é só criança, porque quando ela chega na adolescência e menstrua ela morre. Olha que coisa absurda, né? Não é possível isso. Gente, menstruação não é um ferimento. A menstruação é algo programado. Então existe ali todo um sistema, depois da queda hormonal, para fechar os vasinhos sanguíneos do endométrio e fazer com que ele descame. O problema da hemofilia é a hemorragia, certo? É uma perda descontrolada de sangue provocada por um ferimento, que não é o caso no caso da menstruação. Então, as mulheres hemofílicas existem. Elas são raras por uma questão que é difícil acontecer, mas não porque ela menstrua e morre, tá? Isso aqui é um absurdo, ok? Esses fatores participam da cascata de coagulação, que é aquela que eu falei lá. A mulher pode ser homozigota ou heterozigota. O homem, ele sempre vai ser essa palavrinha nova aqui, ó. Hemizigoto. Até agora vocês nunca tinham ouvido falar em hemizigoto. Por quê? Porque o homem não tem correspondência. O homem só tem o X. Lembra? Todo o genótipo que a gente fazia era o quê? Azão com Azinho, era Bzão com Bzinho, era Czão com Czão, sempre tinha o parzinho. O que significava o parzinho? Uma letra está num cromossomo e a outra letra está no outro cromossomo. A mulher continua assim, então pensa, se a mulher tem 2X, ela pode ter um Dzão e um outro Dzão. Desculpa, eu tô falando de hemofilia, né? Um Hzão de hemofilia e outro Hzão. Então essa mulher, ela é homozigota. Mas ela pode ter também um 2X, né? Sendo que um é Hzão e o outro é Hzinho. Então ela vai ser heterozigota. Nesses dois casos, ela tem o quê? Ela é normal para a questão da coagulação. Agora, se ela for homozigota recessiva, se ela for XHzinho, XHzinho, ela vai ser homozigota. E no caso aqui, é a única possibilidade dela ser hemofílica. Hemofílica. Tudo bem? Já o homem, ele tem uma possibilidade. Na verdade, são duas. Ser XHzão, Y, o Y eu não ponho nada. Eu não ponho correspondente, que não põe Hzinho, não põe Azinho, não ponho nada. Ele só tem um. É como se ele só tivesse um X. Por isso, tanto neste caso aqui, ó, onde eu tenho um Hzão, quanto neste, onde eu tenho Hzinho, nos dois casos eu vou chamar de hemizigoto. Porque eu não posso falar que ele é homozigoto ou que ele é heterozigoto. Ele é hemizigoto, ele só tem uma cópia, tá? Esse caso é hemizigoto e nesse caso ele é normal. E aqui ele é hemizigoto. Também não muda nada, só que aqui ele é hemofílico. Hemofílico. Tudo bem? Todo homem, filho de mulher hemofílica, será hemofílico. Tá bom? Todo homem, filho de mulher hemofílica, também será hemofílico. Porque a mulher é XHzinho, XHzinho, ela vai doar um Hzinho pro filho dela e obrigatoriamente ele vai ser hemofílico. Um homem hemofílico, presta atenção, ó, o homem é hemofílico. Ele teve um filho.
Esse filho é hemofílico, menino. A hemofilia não passou de pai para filho, porque o pai passou o Y para ele. Foi simplesmente uma coincidência. Ele era hemofílico, tinha o XHzinho Y. Ele teve um menino, também hemofílico, XHzinho Y, mas ele doou o Y para o filho. Quem doou Hzinho foi a mãe. Ah, mas a mãe não tinha hemofilia, então ela era o quê? Se a mãe não tinha hemofilia, ela era o quê? Ela era heterozigótica. É a coisa mais comum que tem nos exercícios. Ele tende a induzir para você concluir. Ah, o pai, então, que doou hemofilia para o filho, né? Não. O pai é hemofílico por outras razões. O filho dele é hemofílico devido à mãe, tá? Existe uma outra doença também que está ligada ao sexo, chama-se adenoleucodistrofia. Não sei se vocês já viram essa doença ou já assistiram esse filme, chama óleo de Lorenzo. Anota aí, Maria Eduarda, óleo de Lorenzo para você assistir no seu Semana do Saco Cheio, tá? É um filme muito legal, ganhou o Oscar até da década de 90. É muito legal, gente, vocês têm que assistir. É muito emocionante o filme, eu também quase chorei 2 vezes, tá? Oi? É adenoleucodistrofia, tá? Tinha até não sei se vocês vão lembrar, se vocês eram pequenos, existia um desafio na internet que você tinha que jogar um balde de água na cabeça. Pequenininho, vocês não eram? Não? Aquilo lá era meio que para chamar atenção para essa doença chamada adenoleucodistrofia, se eu não me engano, a ALD, tá? Então, é uma doença genética ligada ao sexo, a mãe passa para o menino, né? E ela vai provocando degradação da bainha de mielina, ele vai perdendo a mielinização dos neurônios, consequentemente ele vai tendo paralisias progressivas até morrer. Não vi. Ó, aqui, gente, então o que eu tenho aqui? Um cara, um homem, XHzinho Y, então ele é o quê? Hemofílico. A mulher, XHzão, XHzinho. Então ela é normal, porém portadora do gene. Quando ele falar uma mulher normal portadora, ou só a mulher portadora, não quer dizer que ela é hemofílica. Ela é portadora do gene, tá? Muita gente confunde nesse momento, tá bom? Opa, volta. Volta. Aqui. Então, ó, eu vou ter aqui XHzinho Y, 50%, 50%. Aqui, XHzão, XHzinho. O que eu vejo dificuldade dos alunos também é que eles estão sempre acostumados a fazer com letras nos autossômicos. Então, o Zazão, o Zazinho. E aí, quando chega uma doença ligada ao sexo, eles não têm costume de colocar os cromossomos sexuais. Então, o cara fala assim, uma mulher é heterozigótica. O cara faz assim, ó, Azão, Azinho. O cara tem hemofilia, ele é hemofilia, o que eu vou fazer? Tipo, Azinho, Azinho. Entendeu? Já não vai dar certo, tá? Ou se não, faz meio que assim, ó, Xazão, Xazinho, e o cara é Xazinho, YAzinho. Não tem Azinho no Y, o Y não tem, tá? É ligado ao sexo, é só no X, tá bom? Desse jeito aqui, ok? Então, ó, aí eu vou ter o quê? Esse espermatozoide com este óvulo, nós vamos ter XHzão, XHzinho. Esse espermatozoide com este óvulo, nós vamos ter XHzinho, XHzinho, tá? Este espermatozoide com este óvulo, XHzão, Y. E este espermatozoide com este óvulo, XHzinho, Y, tá? Mas eu te pergunto, qual é a chance deste casal, que está aqui na tela, ter um menino hemofílico? Menino hemofílico. Não, meio. Menino hemofílico. Meio. Quantos filhos ele pode ter aqui? 4. Quem que é esse? É uma mulher normal, portadora, certo? Mas ela é normal. Aqui eu tenho uma mulher hemofílica. Aqui eu tenho um homem normal. E aqui eu tenho um homem hemofílico. Então a chance deste casal ter um menino, um homem hemofílico, é de 1/4. Então só tipo assim, não vai falar assim, ele é menino, então eu não vou determinar que é menino e vou tirar o resto. Isso. Porque assim, ó, você só vai fazer isso quando eu falar o seguinte, Duda. Nasceu, é um menino.
Qual a chance dele ser hemofílico? Aí sim. Nasceu, é um menino, então não pode mais ser menino. Então você tira ela da parada, aí vai ser meio. Por que eu perguntei isso? Porque normalmente se eu falasse, tem lá, um casal heterozigoto para o albinismo, qual é a chance desse casal ter um menino albino? Qual que é a chance desse casal ter um menino albino? Lembrando que o albinismo é uma doença autossômica recessiva. Então aqui você tem 1/4 de ser albino, vezes meio, ou 1/4 de ser azinhazinho, vezes meio de ser menino. Vai dar 1/8, ok? Por que aqui eu multiplico por meio e ele não? Porque azinho não mostra o sexo do bebê. Azinho é qualquer coisa, é autossômico, tá? Aqui não, eu já estou fazendo a conta com x e y, então o sexo já está cravado aqui. Não precisa multiplicar por meio, não precisa pegar 1/4 vezes meio, tudo bem? Então, sempre que tiver cromossomos sexuais envolvidos, características genéticas sexuais e perguntar o sexo, não é necessário multiplicar por meio, tudo bem? Porque já está implícito ali no resultado. Mesma coisa se ele falar qual a chance de ter uma mulher hemofílica, 1/4. A chance de ter um homem normal, 1/4. A chance de ter uma mulher normal, 1/4. Aquela situação, nasceu, é um menino, aí você vai descartar as meninas que não podem mais nascer nesse caso, vou sobrar 2 possibilidades, aí sim ele vai ser meio. Tudo bem, Brenda? Tudo bem, Brenda? Tá. É que se você só fizer um sinal, assim, um sorrisinho no canto da boca, eu não consigo ver, né? Então tem que ser uma coisa mais destacada, tá bom? O daltonismo é o mesmo mecanismo da hemofilia, tá, gente? Mesmo mecanismo. A gente só vai substituir o H pelo D, ok? Então, ó, doença que afeta a integridade das células da retina que determinam as cores, que são os cones, lembra? Cones, cores, ok? São aquelas células menos sensíveis à luz, então ela precisa de muita luz para ser ligada e ela percebe as cores. Os outros são os bastonetes, que são células muito sensíveis à luz e ela dá aquela visão noturna que a gente viu na falta da vitamina A provocar a cegueira noturna, tá? Tenho vários graus de daltonismo, nem todo daltonismo é igual. Tem uma distribuição. Alguns têm dificuldade de enxergar tons de vermelho, verde, fazem uma confusão, tá? Outros enxergam a cor diferente numa televisão e ao vivo, né? Eu tive um amigo que eu morei com ele durante a faculdade, que eu não sabia que ele era daltônico. Aí eu descobri por uma bobeira, né? A gente estava assistindo televisão e ele estava com o controle da net, assim, né? E apertava, abria o menu. Apertava o botão, saiu o menu. Apertava, abriu o menu. Saiu. Velho, você é bobo? O que você está fazendo? Você está abrindo e fechando o menu? Não, velho, estou tentando reservar meu jogo aqui, um programa. Ah, mas tá ali, ó, aperte o botão verde. Olha, ó, tô apertando o verde. Falei, não, você tá apertando amarelo. O verde era para reservar, tava escrito, né? Não tava escrito verde, tava assim, aperte o botão e a bolinha verde assim na tela. Ele tava enxergando na tela como amarelo. Ele tava apertando o botão amarelo no controle, né? Na tela ele enxergava o verde com o amarelo, mas no controle ele sabia a diferença. Então não sei se é alguma emissão do LED, alguma coisa assim que confundia a cabeça dele, mas diz ele que era daltônico, né? Eu tinha um outro amigo também que não combinava muitas cores quando ele ia se vestir. A galera achava que ele era daltônico, mas não, ele só era ruim de moda mesmo, né? Ele ia com a camiseta amarela, com o short azul e uma meia vermelha. Aí, tipo assim, o homem não repara muito nisso, né? Mas as meninas chegavam assim e olhavam, velho, você se trocou no escuro, né? Que às vezes você acorda assim, não quer acender a luz, você vai pegando o que você acha pela frente, se troca e vai embora, né? Você trocou no escuro, camisa amarela, short azul e meia vermelha, não é possível, né? Falei, você tá precisando de contratar um personal stylish aí, né? Vários graus de daltonismo, maior incidência nos homens. Por que maior incidência nos homens? Porque é uma doença recessiva ligada ao sexo, tá? Esse aqui, gente, é o teste de Ishihara, que é o teste usado, vou até apagar a luz aqui para vocês, vou apagar a luz toda, vou deixar no breu completo aqui a sala para vocês fazerem o teste. Não vai ficar um breu completo porque tem... Já pensou se descobre alguém daltônico aqui? Já pensou? Tá? Bom... não é tão óbvio assim, mas para quem não tem daltonismo é óbvio. Isso aqui é o número 7, tá? Que está desenhado. Qual que é a mágica aqui? Vocês podem perceber que existem verdes mais escuros aqui, ok?
O daltônico enxerga esses verdes mais escuros. Ele consegue ver, não sei se ele vê verde exatamente ou vê meio cinza. Mas o problema do daltônico é isso aqui, ó. Esse laranja, com esse amarelo, com esse verde mais claro, com esse outro verde desbotado. Todo esse fundo ele enxerga como se fosse uma coisa só. Então, geralmente, ele enxerga o número 1 aqui, tá? Lá no comecinho, no primeiro slide, tinha um número, se eu não me engano, era 74 e o daltônico via 41 ou 14, eu não me lembro exatamente como que era. Qual que era? Olha aí Não dá pra ver nada? Vocês estão vendo como o daltônico se sente. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, a apostila tá preto e branco. Olha aí, Julia Gil, vê se tá mostrando. Tá preto e branco aqui, tá vendo? Não dá pra ver o número. Então vocês estão sentindo o que o daltônico sente na pele. É 74, se eu não me engano. Se eu não me engano, que não dá pra ver direito também, Mas enfim. Eu apaguei aqui também. É isso. Tudo bem, gente? E aí a questão, tá? É só do daltonismo. Ficaria igual ao da hemofilia, eu só troco as letrinhas. Então, X, Dzão, Y é um homem normal, tá? X, Dzinho, Y é um homem daltônico. Daltônico, ok? X, Dzão, Dzão e X, Dzão, Dzinho são mulheres normais. Só que o que acontece? Essa de baixo, a heterozigótica, ela é normal portadora. Eu vou contar o que pode acontecer com ela. E existe a possibilidade da mulher ser daltônica. Tá? Por que é raro isso acontecer? Vamos pensar assim, ó, a frequência do gene na população. Tá? Vamos imaginar que a frequência do gene na população é 1%. Né? 1%. Quanto que é 1%? É 1 dividido por 100. Certo? É um caso em 100 pessoas. Então, para que um homem seja afetado, ele tem que achar esse Dzinho afetado. Então, é 1% de chance. Vamos imaginar dessa forma. Para que uma mulher seja afetada, o raio tem que cair 2 vezes no mesmo lugar. Então, ela tem que ter 1% de chance de ser afetado e outro 1% desse. Então, é 1% vezes 1%. Então, aqui vai dar 1 em 1 milhão. 1 em 10 mil, né? 100 vezes 100, né? É que eu tinha feito a conta com 1 em 1000, não com 100. Eu fiz errado. Então, 1 em 10 mil, se é 1% do homem ser afetado, seria 1 em 10 mil da mulher ser afetada. Se fosse 1 em 1000 do homem ser afetado, eu fiz a conta com 1 em 1000, tá? 1 em 1000 ser afetado, aí assim daria a mulher sendo 1 em 1 milhão, tá bom? Então, essa é a questão da mulher ser mais rara. Mas o que acontece aqui, ó, a mulher portadora, ela porta o gene do daltonismo. Normalmente ela não manifesta, normalmente. Mas existe uma coisa que eu vou falar agora, chama-se hipótese de Lyon. O que é a hipótese de Lyon? É uma inativação aleatória do cromossomo X, da cromatina sexual. Isso pode fazer, gente, olha que coisa interessante, que a mulher normal, portadora do daltonismo, ela tenha um olho normal e outro daltônico. Tá? O homem não pode ser assim, ou ele é 100% normal ou ele é 100% daltônico. A mulher heterozigótica, ela pode ser metade-metade, devido à inativação do cromossomo X. Então, ó, nas mulheres, o cromossomo X que ela tem a mais, lembra que ela tem 2X e o homem tem um X e um Y, certo? Fica inativado, na forma que a gente chama de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, tá? Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Na mulher, a cromatina sexual ela é positiva. Vimos isso nas aulas anteriores. Se uma mulher fizer um exame de cromatina sexual, o que vai acontecer? Você tem a célula, você tem o núcleo, você tem a cromatina e normalmente aderido à carioteca tem um pontinho escuro, tá? Isso aqui é o X inativo. Então, no caso da mulher, ela é positiva. Se isso aqui for uma célula de uma mulher. Se for a célula de um homem, você vai ter a cromatina ali no meio, mas você não tem a presença da cromatina sexual, que é o X a mais. Então aqui dá negativo, isso aqui seria um homem, tá? Quando que uma mulher dá cromatina sexual negativa?
Se ela for síndrome de Turner, lembra? X0. Quando que um homem pode ter cromatina sexual positiva? Se ele for um Klinefelter, se ele for XXY, aí esse X a mais pode estar condensado, tá? Isso a gente chama de lei da compensação da dose. Por quê? Para igualar os genes autossômicos ativos em homens e mulheres, sendo que tanto no homem quanto na mulher, todos os cromossomos são pares, do 1 ao 22. E tem o par sexual, né, que é o XY e o XX. Só que acontece, o homem só tem um X. O Y dele não serve para nada, só serve basicamente para determinar a formação de testículo. Depois o Y não tem muita função. Agora a mulher tem 2X, então ela teria o dobro de genes autossômicos no cromossomo X do que o homem. Então, para igualar essa quantidade de genes, um deles fica inativo. Ficar inativo não quer dizer que ele não precisa, que ele não faz falta. Tanto que se faltar um cromossomo X na mulher, ela tem síndrome de Turner. A presença dele é fundamental, só que a inatividade dele durante a intérfase também, tá? A condensação é aleatória, tá, gente? Ou seja, dependendo do X que a mulher receber e que for condensado, eu posso ter essa relação de um mosaico. A mulher basicamente é um mosaico, tá? Por exemplo, o X azul veio do pai dela, com um Dzão. O X vermelho veio da mãe dela, com um Dzinho. E aí no zigoto tá todo mundo ativo. Só que aí quando isso aqui formar um embrião, pensa assim, isso aqui vai formar um embrião, tá? As células que eu desenhar em azul são as que têm o X do pai ativo. As células que eu desenhar em vermelho são as que têm o X da mãe ativo. Aí vai depender do que, gente? Da proporção de X paterno e materno ativado. Então a mulher é isso aqui, ó, ela é um mosaico. Ela não é 100% cromossomo X do pai ativo ou 100% da mãe, é uma mistura. Então, por exemplo, é como se nessas células em azuis ele tivesse o gene para visão normal. Essas células em vermelho tivesse o gene para visão em daltônico, né? Agora, se no olho direito ela tem 80% do X das células com o X paterno ativado, ela vai ter uma visão normal do olho direito, tá? Se ela tiver do outro olho, sei lá, 70% do X materno com o Dzinho ativado, ela vai ter uma visão daltônico, prejudicada, gradativa. Isso vale para tudo, tá bom? Só ocorre com a mulher heterozigótica, ok? Ó, isso é mais um mosaicismo do que quimerismo, porque quimera é fusão de embriões, tá? Então, por exemplo, se você tiver lá, no caso, 2 irmãos gêmeos que se fundem e formam um único embrião, aí você tem um caso de quimera, que é aquele caso que até a gente comentou da mulher que teve um bebê, fizeram o exame de maternidade no pai, deu que o pai era o pai, mas a mãe deu que ele não era mãe da criança. Falei, mas como assim, né? Nasceu de mim, como é que eu não sou mãe dessa criança? Porque coletaram uma amostra de sangue que tinha células que não eram compatíveis com o DNA da criança. Aí mudaram a região de coleta, coletaram de uma outra parte do corpo dela e deu que ela era mãe da criança. Aí foram analisar, ela era uma quimera, ela era uma mistura de 2 DNAs, como se tivesse havido fusão de embriões. Aí são DNAs completamente diferentes. Aqui não, é um mosaico, tá? Você tem um grupo de células ativa ou inativa, isso acontece muito também em síndrome de Turner, tá? Isso pode acontecer em síndrome de Down. Por exemplo, essas células em azuis têm 2 cromossomos 21, essas células em vermelho têm 3 cromossomos 21. As células têm alguma diferença, mas elas vieram do mesmo zigoto. Essa é a diferença de mosaico, que é esse caso, e quimera, que é uma fusão de embriões, tá bom? Ó, na mulher heterozigótica daltonismo, a inativação aleatória pode levar à visão normal de um olho e daltônico de outro. Para hemofílicas, a inativação aleatória pode levar a uma quantidade mediana, né, a metade da produção de fator de coagulação. Ela não vai ser uma hemofílica, mas ela tem um pouco menos de fator de coagulação do que uma mulher normal, que um homem normal
que não tem o gene recessivo, tá? Agora isso aqui também é interessante para quem tem gatos ou gosta de gatos. Todos os gatos tricolores sempre serão fêmeas, tá? Porque isso também está relacionado a genes ligados ao sexo e inativação aleatória. Então, gatos em fêmeas, né, de gatos, as 3 cores, malhada de preto e amarelo, também é devido à inativação aleatória do cromossomo X, tá bom? Não, sempre de 3 cores, tá? Só macho? Não sei, eu nunca pensei nisso. Pode até ser, né? Porque tá ligado aqui no sexo, a cor pode estar relacionado. Mas macho amarelo, realmente você falou, eu prestei atenção nisso, né? Mas eu vou dar uma confirmada. Mas de 3 cores é certeza que é só fêmea, tá bom? Macho amarelo eu não posso falar se é ou não é. Aqui, gente, ó, a questão da inativação aleatória. Ó, que legal isso aqui. Então você tem aqui, partindo lá do zigoto, né? Do blastocisto. Esse X vermelho ativo, corpúsculo de Barr, o X azul inativo. Já nessa célula, o X azul que é ativo e o vermelho é inativo, fazendo com que a mulher fique um mosaico, tá? Um mosaico com células com o X materno ativo ou com o X paterno ativo. Aqui nós temos a diferença entre as células, tá? Aqui em cima, células masculinas, cuja borda aqui do núcleo não encontro a cromatina sexual, e aqui nas setas mostrando o corpúsculo de Barr ou cromatina sexual na mulher. Na parte sanguínea também dá para saber. Os neutrófilos, que são essas células de defesa, células brancas, na mulher ele tem como se fosse um palitinho, tá? Tanto que do inglês, não colocou aqui, ele chama de drumstick, né? Como se fosse a baqueta da bateria, como se fosse uma baqueta, né? Aqui no macho você não vê, no masculino você não consegue ver esse palitinho ali saltando do núcleo, né? Aqui o gatinho, a gatinha, no caso a gatinha, né? Com suas 3 cores, beleza? E aí, para a gente encerrar essa parte, vamos fazer alguns exercícios aplicados aí à nossa aula. Então, vocês podem realizar esse exercício agora. Eu vou dar 2 minutos para que vocês façam esse primeiro. Então, gente, ó, o daltonismo é causado por um gene recessivo localizado no cromossomo X, na região não homóloga ao cromossomo Y. Na genealogia abaixo, os indivíduos representados com símbolos escuros são daltônicos e os demais têm visão normal para as cores. Sabendo disso, imediatamente o que eu tenho que fazer? Botar o genótipo dos indivíduos afetados. São homens, XDzinho Y, XDzinho Y, tá? Os homens que são normais, eu já posso colocar XDzão Y. Esse e esse, tá? As mulheres que são normais, eu posso colocar um XDzão e o X traço. Mas é claro, eu posso analisar, já vou analisar, né, para não perder a viagem. Essa mulher é normal, mas ela teve o número 5 que é daltônico, então quer dizer que ela é heterozigótica, tá bom? Essa mulher aqui é normal, então ela ganhou um Dzão. Ela ganhou Dzão obrigatoriamente do pai dela. A mãe dela pode doar qualquer um dos Ds para ela, então essa eu não tenho certeza do seu genótipo, ela tem o genótipo aberto, tá? Essa mulher número 6 também, obrigatoriamente, ela tem um Dzão do pai, só que como ela já teve o filho 8 com daltonismo, ela passa a ter um Dzinho. O número 9 é uma mulher, então tem um Dzão do pai obrigatoriamente e um Dzinho, no caso um X aberto, porque eu não sei quem ela ganhou da mãe. Mesma coisa para número 10, que vai ficar XDzão traço. Então a resposta da letra A era isso. Descubra os genótipos dos indivíduos envolvidos. Está descoberto, pelo menos o que eu conseguia, tá? Aí ele diz, letra B. Se o indivíduo 8, quem que é o indivíduo 8? O indivíduo 8 é um XDzinho Y. Se casa com uma moça de mesmo genótipo que a sua avó materna. Então, a mãe dele é essa, a avó dele é essa. A avó, então, ele casou com uma mulher, XDzão, XDzinho. Ele quer saber qual a probabilidade de ter uma filha daltônica. Então, vamos lá. XDzão, XDzinho, 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 XDzão Y,
XDzinho Y. Mesma relação daquele primeiro exercício que nós fizemos. Isso aqui é uma mulher normal, porém portadora. Ah, mas se ela tivesse que entrar na classificação? Normal, tá? Uma mulher daltônica, um homem normal e um homem daltônico. A chance de ter uma filha daltônica é 1/4. Não precisa multiplicar por meio, porque o resultado já está explicitando o sexo nesse caso. Tá? No casamento do item B, caso nasça um filho daltônico, aqui, de quem ele teria herdado o gênio do daltonismo? Seu pai e da sua mãe. Obviamente seria de quem? Da mãe. Porque o pai, mesmo sendo daltônico, mandaria o Y para o filho e ele teria que receber o gênio do daltonismo da mãe. Então, isso é aquela pegadinha comum que eu falei. O homem daltônico tendo um menino daltônico, vão tentar culpar o pai. Mas, na verdade, nesse caso, foi uma herança materna e não paterna. Tá? Ok? Ó, eu vou fazer mais esse aqui, só mais esse. Os outros todos, eu vou deixar de dever de casa para vocês e eu vou fazer correção e vou mandar. Pode ser? Pra gente não perder muito tempo aqui em aula, tá, gente? Então, eu vou fazer só mais esse com vocês e aí o resto vocês fazem e eu mando o gabarito depois lá no grupo, tá? Ó, no heredograma abaixo, o símbolo pintado apresenta um homem afetado por uma doença genética rara, causada por mutação num gene localizado no cromossomo X. Os demais indivíduos são clinicamente normais, tá? Uma doença genética rara, causada por mutação no gene localizado no cromossomo X, os demais indivíduos são clinicamente normais. Primeira coisa, essa é uma doença dominante ou recessiva? Uma doença genética rara, causada por mutação no gene no cromossomo X. Por que ela é recessiva? Não vai me falar que ela é rara. Por que ela é recessiva? Porque ela é rara. Isso não quer dizer, tá? Ela é recessiva por quê? Porque se ela fosse dominante, essas mulheres teriam que ser afetadas. Tá? Porque se esse cara é X-azão Y, vamos pensar dessa forma, e o azão da doença, o que ele vai passar para as meninas? É o azão, então elas obrigatoriamente teriam que ser doentes. Então quando eu encontrar um homem afetado e todas as meninas, filhas dele afetadas, é uma doença dominante ligada ao X. Nesse caso não é dominante justamente por isso, tá? Então é recessiva. A probabilidade dos indivíduos 7, que é esse, 12, que é esse, e 13, que é esse aqui, serem portadores do alelo mutante são respectivamente. Vamos pensar que esse cara é um X-azinho Y, tá? Essa mulher aqui vai ser um X-azão, X alguma coisa que eu não sei, tá? O número 7, que é o que importa, vai ser X-azão, porque ela não é doente, e X-azinho, porque é obrigatório o pai ter passado o azinho para ela, tá bom? Aí o que acontece? Essa mulher, este homem, veja só, ele é X-azão Y, porque ele não tem a doença. Esta mulher é X-azão, porque obrigatoriamente o pai passa um azão para ela. Mas ela pode ter o X-azão da mãe ou o X-azinho dela. Para ela ter o X-azinho aqui, gente, vai ser o quê? 50%. Ok? Este cara aqui, o 13, tem o X-azão que veio da mãe, porque ele é normal. E tem o Y que veio do pai. Ou seja, qual é a chance de ter um azinho no número 7? Número 7, chance de ter um azinho. No número 7, 100%. Por quê? O homem é afetado. Ele só passa o azinho para a filha. Apesar dela ser normal, ela tem que ter azinho porque ela é filha de um homem afetado. Então é 100%. O 12 é 50% de ter um azinho. Porque ele vai receber o azão da mãe ou o azinho da mãe. Porque obrigatoriamente ela recebeu o azão do pai. Então é 50%. E o 13 é 0, porque se ele é normal, ele não tem esse azinho. Tá? Então a resposta é 1, meio e 0, que é essa aqui. Tudo bem? Então não tinha nem muita conta para fazer, tá?